Era uma noite fria de Natal quando tudo aconteceu. Eu me lembro de cada detalhe, como se fosse ontem. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave da neve caindo do lado de fora e pelo estalar da madeira das vigas sob o peso daquelas flocos brancos. Estávamos todos reunidos na sala de estar, rindo, trocando presentes e desfrutando da tradicional ceia de Natal. Nunca imaginaria que aquele seria o Natal mais estranho da minha vida. A casa, uma velha construção de 2 andares, foi comprada por minha família há alguns anos. Era uma daquelas casas que carregavam uma aura de mistério. Não sabíamos muito sobre sua história, mas com o tempo, começamos a sentir que ela tinha segredos ocultos. O que nos fazia achar que ela era especial, ou melhor, incomum, eram os pequenos detalhes que pareciam não se encaixar, como uma porta que nunca fechava direito, um quadro que se movia sutilmente de lugar e os sussurros que ouvíamos durante a noite. Sempre achávamos que eram apenas os ventos e os rangidos normais de uma construção antiga, mas naquela noite, algo parecia diferente. Estávamos todos reunidos na sala de estar, ao redor da árvore de Natal. A luz suave das velas iluminava os rostos sorridentes, enquanto a música natalina tocava ao fundo. Minha esposa, meu filho e alguns parentes estavam ali, todos compartilhando risos e histórias. A cada troca de presentes, havia uma alegria contagiante no ar. Eu estava distraído, observando minha filha brincando com o presente que acabará de ganhar, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. No começo, pensei que fosse o som normal da casa, mas logo percebi que não era. Era uma espécie de passo arrastado, como se alguém estivesse andando lentamente no corredor de madeira do andar superior. O barulho não era nada sutil, mas parecia ser abafado, como se a pessoa estivesse tentando se mover silenciosamente. Olhei para os outros na sala, mas ninguém parecia ter notado. Tentei ignorar e voltei a prestar atenção à conversa, mas o som persistiu. De repente, minha esposa me olhou com um semblante curioso e perguntou se eu também tinha ouvido. O que me fez perceber que não estava imaginando coisas. Eu sabia que não havia mais ninguém na casa além de nós. Nossos parentes haviam partido mais cedo e os vizinhos estavam a quilômetros de distância, por isso, achei que deveria ir verificar. Vou dar uma olhada no que está acontecendo, disse, levantando-me da poltrona. Caminhei até a escada e, enquanto subia, o som continuava, cada vez mais alto. Quando cheguei ao topo da escada, tudo ficou em silêncio. Fiquei parado ali por um momento, ouvindo. Nada. Talvez fosse o vento, ou algum outro som que minha mente estava exagerando. Respirei fundo e comecei a caminhar pelo corredor. O piso de madeira rangia sob meus pés, e a luz fraca do corredor não ajudava muito a enxergar claramente. Olhei para a porta do quarto de hóspedes, que estava entreaberta, e vi algo que me fez parar imediatamente. Uma sombra. Não era uma sombra normal, mas uma presença mais densa que se movia lentamente no fundo do quarto. O choque foi imediato. Eu não sabia se estava vendo algo real ou se minha mente estava me pregando uma peça. A sombra parecia acompanhar meus movimentos, se movendo à medida que eu me aproximava da porta. Eu engoli seco e, com o coração acelerado, empurrei a porta com cautela. Dentro do quarto, não havia nada. Nenhuma explicação lógica para o que eu acabará de ver. Comecei a me sentir desconfortável. Uma sensação de opressão tomou conta de mim. A casa parecia ter mudado, e algo estava diferente. Não era só o ambiente, mas a atmosfera em si. O ar parecia mais denso, como se algo invisível estivesse observando cada movimento. Tentei racionalizar, mas algo dentro de mim sabia que havia algo mais naquele lugar. Algo que não podia ser explicado. Voltei para a sala de estar rapidamente, tentando disfarçar meu desconforto. O som tinha cessado, mas uma estranha sensação de frio ainda pairava no ar. Eu não mencionei nada para minha esposa, mas ela percebeu minha mudança de comportamento. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, respondi apenas que havia ido dar uma olhada no andar de cima, mas que não encontrei nada. Ela pareceu aceitar, embora soubesse que algo estava errado. A noite continuou normalmente, mas eu não conseguia tirar a sensação de que estávamos sendo observados. Fui para o meu quarto mais cedo, tentando encontrar alguma paz para dormir. Mas, mesmo deitado na cama, os pensamentos não paravam. O quarto parecia mais frio do que o normal,
e eu sentia como se algo estivesse ali, no escuro, esperando para se revelar. O silêncio da casa agora parecia opressor, como se o tempo tivesse desacelerado. Foi então que ouvi o som novamente. O mesmo passo arrastado, vindo do andar de cima. O som parecia se aproximar, e minha respiração ficou mais ofegante. Eu sabia que não estava imaginando isso. Levantei-me da cama, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Peguei a lanterna na gaveta de minha mesa de cabeceira e subi novamente as escadas. Dessa vez, o som parecia mais nítido, mais forte. Ao chegar no corredor, não havia mais sombra. Mas, à medida que me aproximava do quarto, percebi algo mais. O ar estava gelado, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta novamente. Hesitei, mas empurrei a porta lentamente. No momento em que entrei, tudo estava em silêncio absoluto. A luz da lanterna iluminava o quarto vazio, mas algo estranho aconteceu. Quando a luz passou por um canto escuro, algo se moveu rapidamente na parede oposta. Era uma figura, uma sombra que se formou como se fosse uma silhueta de uma pessoa. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. A figura não tinha rosto, mas parecia uma figura humana. A sensação de frio aumentou ainda mais, e pude sentir meu coração batendo forte no peito. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, mas algo me fez voltar para trás. Eu sabia que não estava mais sozinho naquele quarto. Havia algo ali comigo, algo que não pertencia a este mundo. Fugi para o corredor e desci rapidamente as escadas, minha mente cheia de perguntas que não conseguiam ser respondidas. Quando voltei para a sala de estar, minha esposa me perguntou se eu estava bem, mas eu não consegui explicar o que havia acontecido. Não podia. Aquela sensação de ser observado, de estar sendo vigiado por uma presença invisível, nunca me deixou. No fundo, eu sabia que algo naquele lugar não estava certo. O Natal daquele ano foi inesquecível, mas não pelas razões que imaginávamos. Não havia mais risos e sorrisos em minha casa, apenas um silêncio denso, carregado de uma presença estranha e inquietante. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas a casa nunca mais foi a mesma para mim. Desde então, os sons estranhos e as sombras continuam a aparecer, e eu não consigo mais ignorá-los. Eu nunca contei a ninguém sobre a verdadeira razão pela qual aquela noite de Natal foi tão diferente, mas a presença, o espírito daquela casa antiga, parece estar sempre lá, observando, esperando. Até hoje, fico me perguntando se algum dia teremos paz naquela casa ou se somos apenas visitantes em um lugar que já pertence a algo muito maior e mais antigo do que qualquer um de nós. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Não sou o tipo de pessoa que se impressiona facilmente. Cresci em uma cidade pequena, onde as histórias de terror eram mais uma maneira de matar o tédio do que algo para se levar a sério. Sempre fui cético, especialmente quando se tratava de coisas sobrenaturais. Para mim, tudo podia ser explicado com lógica, ciência ou, no máximo, uma boa dose de imaginação. Mas, naquela noite de Natal, algo aconteceu que mudou minha perspectiva para sempre. Era véspera de Natal e eu estava sozinho em casa. Minha família tinha viajado para passar a data com parentes, mas eu decidi ficar. A ideia de enfrentar horas de estrada e o caos das festas em família simplesmente não me atraía. Então, lá estava eu, enrolado em um cobertor no meu pequeno apartamento, assistindo a um clássico de Natal na televisão. A neve caía lá fora, cobrindo as ruas com uma camada branca e silenciosa. Era uma noite tranquila, até demais. Por volta das 11 da noite, ouvi uma batida na porta. Isso me surpreendeu, porque ninguém estava esperando por mim. Levantei do sofá, hesitante, e fui até a porta. Através do olho mágico, vi duas figuras pequenas. Eram crianças, um menino e uma menina,
aparentando ter uns 8 ou 9 anos. Eles estavam vestindo roupas simples, inadequadas para o frio intenso daquela noite. Abri a porta, ainda sem entender o que duas crianças faziam ali, sozinhas, naquela hora. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a menina falou: "Por favor, senhor, podemos entrar? Estamos perdidos e precisamos usar o telefone." Havia algo estranho neles. Não era apenas o fato de estarem descalços na neve ou de não parecerem afetados pelo frio. Era a maneira como falavam, tão calma e formal, como se estivessem ensaiando aquilo. Mas o que realmente me deixou desconfortável foram os olhos. Eles eram completamente negros. Sem pupilas, sem íris, apenas um vazio escuro e profundo. Dei um passo para trás, instintivamente. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional. Talvez fosse uma condição médica ou um tipo de lente de contato. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. "Vocês estão bem? Onde estão seus pais?" perguntei, tentando manter a calma. "Por favor, deixe-nos entrar. Nós não vamos demorar", disse o menino, ignorando minha pergunta. Aquela frase, dita de forma tão mecânica, fez um arrepio percorrer minha espinha. Tudo dentro de mim gritava para que eu fechasse a porta e me afastasse, mas algo me impedia. Era como se eu estivesse hipnotizado pela presença deles. "Eu não acho que posso ajudar. Talvez eu chame a polícia para vocês?" sugere, tentando encontrar uma solução que me permitisse sair daquela situação. Não chame a polícia. Apenas nos deixe entrar", a menina insistiu, agora com uma nota de desespero na voz. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Apesar da neve que caía lá fora, eles não tinham um floco sequer em seus cabelos ou roupas. Era como se o frio e o clima simplesmente não os afetassem. "Desculpem, mas eu não posso deixar vocês entrarem", disse, finalmente reunindo coragem para fechar a porta. Antes que eu pudesse fazê-lo, a menina colocou a mão na porta. Sua mão era fria, quase gelada, mas não como frio comum. Era um frio que parecia atravessar minha pele e chegar até meus ossos. "Por favor", ela sussurrou, e, por um momento, senti uma onda de tristeza tão intensa que quase me fez mudar de ideia. Mas então, algo aconteceu. Uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim, como se minha própria vida estivesse em risco. Com um último esforço, empurrei a porta e a tranquei. Dei alguns passos para trás, ofegante, esperando ouvir mais batidas ou protestos. Mas tudo ficou em silêncio. Esperei alguns minutos antes de criar coragem para olhar pelo olho mágico novamente. Eles não estavam mais lá. Apenas a rua vazia, coberta de neve. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, decidi pesquisar sobre o ocorrido. Para minha surpresa, descobri que não era o único a ter passado por algo parecido. Havia vários relatos na internet sobre encontros com essas chamadas crianças de olhos negros. Todos descreviam as mesmas características: olhos completamente negros, comportamento estranho e uma insistência quase hipnótica para entrar. Desde aquela noite, não consegui mais olhar para o Natal da mesma maneira. O que deveria ser uma época de alegria e celebração se transformou em um lembrete sombrio de que existem coisas neste mundo que não podemos entender ou explicar. E, por mais que eu tente, nunca vou esquecer os olhos daquelas crianças e o frio que eles trouxeram com elas. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui um grande crente em histórias sobrenaturais, até aquela noite de Natal.
Sempre achei que coisas do tipo eram invenções ou exageros das pessoas, algo para dar um toque de mistério ao feriado, mas nada mais. O Natal sempre foi uma data alegre para minha família, cheia de risadas, comida boa e momentos em que todos se reuniam. Mas naquele ano, a história seria diferente. Estava sozinho. E isso era algo raro, pois sempre passava a noite de Natal com minha família, como todos os outros. Mas, por alguma razão, aquele ano foi diferente. Meus pais estavam viajando, meus irmãos tinham compromissos que os impediram de voltar para casa, e a casa, que normalmente era preenchida com vozes e risadas, estava agora silenciosa e vazia. Não me importei muito no começo. Achei que seria bom passar um tempo sozinho, refletir, ler um livro e tentar aproveitar as decorações de Natal na tranquilidade do meu lar. A noite começou calma. A neve caía lá fora, criando uma paisagem quase mágica. A árvore de Natal estava iluminada e os enfeites brilhavam com intensidade, refletindo nas janelas. O cheiro de pinheiro era forte no ar, e as músicas natalinas tocavam baixinho no fundo. Eu estava sentado no sofá, com uma taça de vinho na mão, tentando me distrair com um livro. Mas algo estava errado. Não sabia exatamente o que, mas a atmosfera estava estranha. O silêncio era denso, como se o tempo tivesse parado. Foi quando comecei a sentir uma brisa gelada. Não um vento qualquer, mas algo que parecia atravessar a casa, vindo de algum lugar. Olhei ao redor, pensando que uma janela estava aberta, mas todas estavam fechadas. Eu me levantei e andei pela casa, tentando encontrar a origem daquele frio. Não encontrei nada. Ao retornar para a sala, o frio parecia ter desaparecido, mas a sensação de desconforto não. A luz da árvore piscou, de forma quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer olhar mais de perto. Foi quando a vi. A princípio, pensei que estava vendo coisas, mas não era uma ilusão. Ela estava ali, parada no canto da sala, sorrindo para mim. Era minha avó, a mesma mulher que havia falecido há 3 anos, com o mesmo vestido florido que usava nas festas de Natal quando eu era criança. Não sabia o que fazer. O choque foi tanto que fiquei ali, imóvel, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Ela não falava, mas seu sorriso era caloroso, cheio de amor. Eu tentava processar o que estava acontecendo, mas a sensação de que ela estava ali, bem na minha frente, era mais forte do que qualquer raciocínio lógico. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, como se eu tivesse perdido a capacidade de falar. Em vez disso, senti uma estranha calma, como se ela estivesse ali para me tranquilizar, me confortar de alguma forma. A figura da minha avó começou a se mover lentamente, aproximando-se de mim. O ar parecia ainda mais frio, mas a sua presença trazia uma sensação de paz, de que tudo estava bem. Eu podia sentir seu cheiro característico, o perfume floral que ela usava e que sempre ficava nas roupas depois das visitas. Era uma sensação reconfortante, mas ao mesmo tempo assustadora, pois não havia como explicar aquilo. Ela ficou ali, bem na minha frente, e então, algo inexplicável aconteceu. Um enfeite da árvore de Natal, que havia quebrado há anos e que eu jamais havia consertado, apareceu perfeitamente restaurado, pendurado no galho mais alto. Era como se ela tivesse feito aquilo, como se tivesse trazido de volta algo que eu havia perdido. Foi como um gesto silencioso, cheio de significado. Olhei para aquele enfeite e, por um momento, me senti como uma criança novamente, em um Natal cheio de magia e promessas. Minha avó então deu um passo em direção a mim, tocou suavemente o meu rosto, e naquele exato momento, o ar ao meu redor pareceu se aquecer. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas havia algo tão real na sua presença que eu não podia duvidar. Seus olhos estavam serenos, e o sorriso dela se ampliou, como se dissesse: está tudo bem, você não está sozinho. E foi quando ela começou a desaparecer lentamente, como uma fumaça que se dissipa no vento. Eu fiquei ali, parado, observando a última centelha da sua presença desaparecer na sala. O ar voltou a ser quente e o silêncio, de repente, parecia mais reconfortante. Era como se a casa tivesse recuperado uma energia que eu não sabia que tinha perdido.
Eu me sentei novamente no sofá, ainda tentando entender o que havia acontecido, mas de alguma forma, eu não sentia medo. Ao contrário, sentia uma paz profunda, como se minha avó tivesse me dado o presente mais valioso. A certeza de que ela estava bem e que, de alguma forma, ainda cuidava de mim. Aquela noite de Natal foi a mais estranha e, ao mesmo tempo, a mais significativa de todas. Eu sabia que o que havia vivido não podia ser explicado, mas também não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. O espírito de Natal, com toda a sua magia, foi além de qualquer expectativa. Não se tratava apenas das luzes brilhando ou da comida na mesa, mas de algo muito mais profundo e inexplicável. Naquela noite, aprendi que o Natal é muito mais do que apenas uma data comemorativa. É um momento em que, talvez, as linhas entre os mundos se tornem mais tênues, e os que já partiram podem nos visitar, trazendo consigo uma mensagem de amor e conforto. Desde então, eu nunca mais olhei para o Natal da mesma forma. Sempre que a neve começa a cair, e as luzes da árvore piscam, eu me lembro daquela noite. E, embora nunca tenha entendido completamente o que aconteceu, uma coisa é certa: eu não estive sozinho naquele Natal. Ela estava lá, de alguma forma, e para mim, isso foi o suficiente. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.